Pessoal, a gente agora vai começar a aula 5, mas eu vou passar aqui rapidinho no meu blog. Você pode acessar kairom.com/blog e eu publiquei aqui como é que eu posso dizer, uma matériazinha assim, né, sobre a aula 4, que aí vocês têm um código aqui, se vocês quiserem, se tiverem fazendo, não tiver dando certo, quiserem ver direitinho o código, eu postei aqui para que vocês possam ver, que possa, por exemplo, tá ou errado ou diferente e entender melhor aqui, certo? Enfim, é isso. Bora para aula. Bem, nessa aula eu preparei aqui alguns comentários com o código já comentado para que eu possa utilizar aqui, certo? E antes da gente avançar, eu gostaria de citar algumas coisas. Em PHP, a gente tem várias formas de se criar um array. Se eu coloco se eu defino uma variável desse jeito, letra, entre aspas, letra, eu coloco uma letra duas letras, e aqui ao invés de letra eu vou botar palavras. Então, se eu chamar esse array printr vamos ver aqui, uma letra, duas letras. Então aqui é como se fosse o índice. Aqui é como se fosse o índice do array e o array, certo? Outra forma de determinar um array seria fazer isso aqui. A igual 1, 2, 3, 4. E aí, ó, deu um erro. Qual foi o erro aqui? O erro é porque a gente não finalizou com ponto e vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode definir um array. Está chato porque está longo aqui para baixo. A gente pode definir um array de várias formas, certo? Outra coisa que eu fiquei pendente de contar, que não está nas funções do array, é o explode e o implode. Se eu definir um array aqui de frutas, não, frutas vai ser uma frase, certo? Eu amo abacaxi. E agora a gente vai transformar esse eu amo abacaxi em um array. Então vou fazer o seguinte, explode, e aqui eu passo o delimitador que eu quero separar. Por exemplo, eu quero que cada palavra após um espaço seja um array. Então vou e coloco aqui o frutas. Anota essa função, certo? E agora eu posso fazer o que? Eu posso dar um var_dump em frutas. Não posso dar. Por quê? Vocês concordam que eu não estou armazenando esse resultado em variável alguma, mas eu posso reatribuir o significado de frutas. No primeiro momento, frutas era uma frase. No segundo momento, frutas é um array. Então eu vou dizer aqui frutas. Eu posso reatribuir o valor de frutas. Fazendo isso e salvando, frutas agora é um array. Então vou botar aqui dentro do var_dump. var_dump também serve para imprimir arrays. Por exemplo, array
Então aqui a gente tem. Eu posso também colocar dentro do nosso print R, certo? Dá no mesmo. Só que é um pouco diferente. Aqui ele puxa array 3, certo? Print R, ele só array. Ele bota 0, eu, 1, amo, 2, abacaxi. Então assim, que massa que a gente pode transformar uma frase em um array, né? E o contrário seria o implode. Agora que eu dei print, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um implode desse array. Implode. E aqui eu faço o que é que eu quero, passo o termo. Eu quero juntar todo mundo por um tracinho. Vou transformar numa palavra só. Só que ao invés de transformar em uma frase, eu quero transformar numa palavra só com um tracinho, certo? E esse aqui eu boto o array frutas. Agora, frutas vai ter outro estado. Eu vou dar um eco em frutas. Certo? E quando eu dou o eco, ele agora passou array. Vamos ver o que aconteceu. O que acontece quando a gente está fazendo uma coisa errada? Pesquisar, né, gente? Eu vou pesquisar aqui. Implode PHP. Implode manual. Então, aqui a gente tem já o implode aqui, ó. Array, last name, e-mail e phone. E aqui, comma separation, implode array. E aí a gente dá um echo ou um print, certo? E o que é que tá errado aqui, pessoal? Vamos ver o que é que tá errado. Eu não sei o que é que... talvez a gente deva... Sabe por que ficou errado? Já sei. Eu não fiz a reatribuição, ó. Eu poderia dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V aqui. E eu ia reatribuir esse valor, ok? Eu posso criar outro valor? Posso. Eu posso dar um novo valor agora. N frutas. Agora, N frutas é outro nome. Lembrem-se que PHP é case sensitive. Ou seja, N frutas é diferente de N frutas, tá? Então, essa palavrinha aqui é totalmente diferente dessa aqui. É por isso que tem que prestar atenção para não quebrar a cara. Porque bota minúsculo num canto, bota maiúsculo em outro, dá problema. Então, vamos lá. Vamos lá, pronto. Eu amo abacaxi. Funcionou perfeitamente. Mas se eu quiser usar a palavrinha fruta, se eu quiser pegar a variável frutas, colocar aqui e repassar aqui, nesse momento daqui para baixo, frutas tem outro significado. Então ele está imprimindo o valor de frutas aqui e algumas linhas depois ele está imprimindo o novo valor de fruta. Lembrem-se que a leitura de tudo que você faz é passado de cima para baixo. É por isso que a gente tem que ter um cuidado especial com laços de repetição. Porque quando a gente está criando um laço, meio que pode acontecer algum problema de overwriter, que é sobre a escrita. Vamos dar uma revisada lá no código da aula 4. No código da aula 4, a gente teve um problema por causa de reescrita. Por exemplo, para mim fazer a pesquisa, para saber se tem ou não, eu estava usando uma variável chamada pesquisa. Só que não estava passando o izinho. Ou seja, ele não estava criando para mim um array com essa palavra, com um resultado. Por causa disso, toda vida que o resultado é achado,
ele sobrescreve a pesquisa. Então, se eu achar 5 resultados, ele só vai identificar um único resultado para mim. É por isso que é importante trabalhar com array dessa forma. Porque se eu não tivesse fazendo o armazenamento em um array, eu não ia conseguir recuperar ele. E ele tem que ter a chave diferente. Por isso que, no momento que a chave for 0, pesquisa 0 vai ter um valor. No momento que a chave for 1, pesquisa 1 vai ter um valor. Certo? É por isso que é importante fazer esse array aqui, trabalhar com dessa forma. Dito isso, anotem, por favor, implode e explode, como trabalhar, a forma de trabalhar. Lembrando que não é uma regra, vocês podem passar um espaço aqui também. Vou salvar, eu amo abacaxi, mudando, eu amo abacaxi. Então, trabalhem com isso aqui vai ser muito importante para vocês. Eu agora vou fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso robozinho e vamos ver aqui os exemplos que ele vai nos passar. Eu tenho um count values, certo? Que eu fiz um exemplo aqui para facilitar nosso entendimento. Em alguns segundos você vai entender o que é que faz. Temos essa função aqui. E aí eu tenho 7, repete, 7 sozinho e repete. Repare que eu tenho um repete 2 vezes. E tenho 7, 7, 7. Certo? Eu estou dando um print R no array count values. E estou passando o array da variável 8. Qual é o valor de array no índice 8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, eu estou avaliando esse outro array aqui. Vamos contar quantos sets a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 sets. A palavra repete tá 1, 2 vezes e sozinho uma vez. Rodando o código, olha o que é que ele traz para mim. Ele tem 7 5 vezes, repete 2 vezes e sozinho uma vez. Ele conta a quantidade de vezes que aquele item aparece em meu array, certo? Se eu quiser olhar o array principal, vamos adicionar mais um repete no índice principal. Vou dar um save. E aí agora a gente vai ver. Ele atualiza para 3 repetes, 5 vezes o 7 e sozinho uma vez. Vamos ver, 5 vezes o 7, tá certo. Vou multiplicar aqui o 7 para a gente ver se mudou lá mesmo. Porque como parece que é o mesmo array, 7 repete 8 vezes, tá vendo? Então, vamos passar para outra função. Guardem essas funções, por favor. É muito importante vocês guardarem essas funções, porque vai ser de grande utilidade. Bora lá. Array fill. Array fill é o seguinte. Eu quero criar um array que começa no índice 5 e tem 6 valores. E eu quero preencher ele, por exemplo, com banana, certo? Vamos ver como isso funciona na prática? Eu vou dar um Ctrl V do jeito que está lá mesmo. Não vou fazer tratamento algum. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl S. A gente vai conseguir entender isso bem rapidinho. Então, ele pegou e criou um array. Eu vou selecionar esse array. Que começa no índice 5 e tem 6 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele preenche o array com banana, certo? E aqui tem outro array que começa com -2 e vai até o 2. Então assim, você pode fazer arrays com índice negativo? Pode, mas o array, ele por padrão, começa do 0. A não ser que você passe uma chave em números que comece de um número negativo. E essa chave vai procurar se comportar. Ou ela se comporta como você acha que deva se comportar. Tipo, -2, 2, ou -2, -1, 0.
Mas você também pode usar a sua chave como você quiser. Pode ser números, pode ser nomes. Lembrando que o zero, ele é nulo, certo? Então assim, o valor zero, a gente tem que ter muito cuidado quando vai usar ele, porque é um valor que não existe no PHP. Se você assistiu às aulas anteriores, você sabe do que eu estou falando. Então, bora continuar, bora prosseguir. Deixe-me ver se eu tenho algum exemplo para esse. Sim. Não, nada especial não. Se a gente usar, a gente pode utilizar um array para criar esse array, um laço de repetição. Pode e não pode. Eu vou te contar um segredo sobre laços de repetição. Laços de repetição, eles não fazem um array bonitinho como a gente está acostumado. Por exemplo, array. Vamos botar aqui A igual array. Aí valor 1, banana, Laços de repetição não fazem um array assim. Eles não criam arrays simples, comuns. Laços de repetição sempre vão criar arrays bidimensionais, sempre matrizes, certo? Então, se você fizer um laço de repetição, o seu array, no mínimo, vai ficar array dentro de array. Um array dentro do outro, certo? Vamos pesquisar aqui. Espera aí, manual. Na preguiça mesmo. For. Muito preguiçoso eu sou. Copiar. Vamos fazer um laço de repetição. Até 10. Começando em 0. Certo? E mais. E aqui a gente vai fazer o array fill. Só que se eu colocar um laço de repetição, isso aqui, você concorda que ele vai ficar substituindo pelo próprio valor? Então, para que isso não aconteça, eu preciso criar uma variável nova. E quando eu preciso criar uma variável nova, que eu passo o número de um array, automaticamente eu estou criando um array de uma forma muito assim diferenciada, certo? Eu estou automaticamente criando um array bidimensional aqui dentro. Então array, ao invés de 5 a 6, eu vou botar de 0 e vou colocar o número de itens aqui de forma dinâmica. Itens. Ou talvez 1. E aqui de forma dinâmica. Que na primeira vez vai ser de 0 a 1. Na segunda de 1 a 1. Então ele vai sempre criar um item. Aqui é a quantidade de itens, certo? E aqui é o número de interação onde o laço começa, entendeu? Se eu for dar vou botar o A aqui, um save. E vamos ver o que é que sai disso aqui. Ele criou array dentro de array. Deixa eu botar um pré para a gente ver como é impossível criar um array que não seja bidimensional em um laço de repetição. É uma missão assim impossível mesmo, sabe? Ó, array 0, banana. Array 1, banana. Array 2, eu poderia até randomizar os resultados aqui, ó. Como é que eu randomizo isso aqui?
eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um array de frutas aqui dentro, ó, frutas vai ser igual, vou usar o novo formato de array, tá? E vou colocar um monte de fruta aqui dentro. Maçã, pera, banana, abacaxi. Acho que tá bom, né, pessoas? Vamos botar só mais uma. Morango. Kiwi. Adoro kiwi. Pêssego. Então tá bom. A gente tem aqui um laço de um array com o nome de frutas. E a gente quer randomizar esse resultado, certo? Então vamos pegar aqui uma função que embaralha, que randomiza. A função para randomizar array é muito sugestiva. Eu vou dizer assim, vamos dizer que a gente não entende como isso funciona. Eu vou trabalhar assim, embaralhar array. Array PHP. Tô botando um termo bem brasileiro. Ele aqui, ó, já vai me dar um manual, ó, php.net manual. Escolhe um ou mais arrays aleatórios, um dos elementos, né? E aqui tem um array hand para mim, certo? Você também poderia cair no shuffle, certo? Que é outra função para embaralhar. Inclusive, shuffle é embaralhar em português ou em inglês, certo? E aqui a gente tem array hand, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse, eu vou pegar esse aqui, e ao invés de botar 2, eu vou botar 1, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar um array dinâmico embaralhado e vou passar no laço de repetição. Vou passar esse array aqui, vou botar 1. Eu quero só um resultado e vou botar aqui em frutas. Vou pegar frutas. Por que eu estou usando isso dentro do laço de repetição? Porque para mim poder gerar uma nova palavra, toda vez que o laço volta a rodar, eu preciso que ele esteja dentro do laço, não? Faz sentido. Agora eu vou substituir o meu banana aqui, minha banana, por um resultado aleatório do array. Como é que eu exibo isso? Eu preciso passar o meu array de frutas. Tá vendo aqui, ó? É como se fosse o meu array de frutas. Eu vou passar frutas. E dentro de frutas, eu vou passar o valor de handkeys com outro array dentro, puxando o valor 0. Que eu quero um só resultado. Então vamos copiar isso aqui para entender como é que foi feito. A gente vai passar aqui frutas, Ctrl C, e aqui temos handkeys. Vamos chamar de embaralhar para a gente ficar embaralhar. Isso é só uma variável. Eu estou dizendo o que é óbvio, lógico, mas é porque tem gente que está começando e embaralhar demora para pegar essa questão da variável. As IDEs de PHP meio que ajudam a gente. Em branco ficam as variáveis, em azulzinho ficam as funções. Nesse tema do Monokai. Então isso aqui é um tema, tá? Porque se eu mudar de tema, vai mudar a cor, óbvio, né? Mas assim, independente da cor mudar, vocês quase que não sei agora. Vocês vão perceber que as funções, os números, esses sinais, tipo for, por exemplo, que é uma função, um laço de repetição, eles têm cores diferentes para
né, facilitar a nossa leitura, né? Vou salvar aqui e vamos rodar. Ué, não deu certo. Por que que não deu certo? Não deu certo porque assim, aqui eu tô passando 0, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o i e vou passar aqui dentro. Também não deu certo. Por que que não deu certo? Então, pessoas, eu achei aqui o problema, né? Eu muito desatento. Percebi que estava passando isso aqui. E no nosso caso, a gente não precisa passar essa variável aqui dentro. Se a gente analisar bem, essa variável estava sendo passada porque aqui estavam sendo passados 2 arrays e eles precisavam ser identificados aqui, galera. Por isso que eu não precisei passar isso, ok? Eu já coloquei eles dentro de um laço de repetição e não estou puxando 2 arrays, estou puxando apenas um. Por isso, não foi necessário a utilização daquele item. Atualizando aqui para a gente ver. Vamos rodar aqui. Ó, pêssego, maçã, maçã, kiwi, kiwi, maçã, morango, kiwi, banana, pera, abacaxi. A gente vai abordar na próxima aula Array Exist, Array Splice, muito interessante, Array Product. Ainda tem muita coisa para abordar, então até a próxima. Tchau, falou!